Olá, tudo bem? Pois é, estou aqui de novo. Ontem não pude, tive que atender assuntos ministeriais e a preferência são as coisas de Deus e para Deus. Mas hoje eu estou aqui, nessa quarta-feira, depois de ter participado de um Ebom maravilhoso na nossa igreja matriz em Campo Redondo, onde Deus usou o palestrante para falar muito ao meu coração e tenho certeza ao coração de muitos. Mas enfim, vamos caminhando. Nós retemos muitas coisas e não aproveitamos, dentro das oportunidades que o Senhor tem dado para nós, ser o grande divulgador. Ora por medo, ou alguns que se acham incompetentes para fazer essa divulgação extraordinária, que é falar do poder maravilhoso de Jesus, e se acham incompetentes. Mas quem era Noé antes do seu chamado? Noé era um homem temente a Deus, e só. Mas ele fazia toda uma diferença no lugar dele. Tanto é que Deus, quando se aborreceu pela condição em que os homens estavam vivendo de maneira inadequada, Deus chamou Noé. Deus sonda o coração de Noé. Deus não viu capacidade. Deus estaria naquele momento capacitando. Noé não era engenheiro naval para construir uma embarcação, nem mesmo num lugar onde não tinha mar. Mas Deus viu em Noé a diferença de Noé. Quem Noé poderia ser transformado depois do chamado. E Deus dá todas as condições para Noé construir uma grande embarcação. E sabe o que aconteceu? Noé deixou todas as outras coisas de lado e viveu única e exclusivamente para a construção da arca. Quem era Noé antes da arca, antes do chamado e depois de ter sido capacitado para ser transformado em um engenheiro naval? Quem era João Batista? João Batista, ao contrário de muitos homens, ele foi chamado no ventre da sua mãe Isabel, quando ela teve um encontro com Maria, que já estava grávida de Jesus, e ali ele recebe uma responsabilidade, recebe um chamado, porque ele ainda dentro do ventre, ele consegue ser sensível para entender que no ventre de Maria estava sendo gerado o Salvador. Pois é, e quando Jesus está perto de iniciar o seu ministério, João Batista vai para o deserto. Mas como ele batizou? Como ele batizou naquele Jordão? Seria ele capacidade humana ou chamado de Deus? Quem era Simão, o filho de Jonas? Simão Borjonas, quando antes um pescador, talvez um pouco mal-humorado, estressado, mas de repente na praia, depois de uma noite totalmente improdutiva, ele tem um chamado de Jesus após a obedecer e ter pego numa manhã, ao contrário da noite, muitos peixes. Quem era Pedro antes do chamado e diante daquele fato histórico em Atos? Quem era Pedro? Quem era Paulo? Que aprendeu aos pés de Gamaliel, doutor na lei judaica, com certeza pertencia ao Sinédrio, que
tratava das leis religiosas daquela época. Leis religiosas, isso é muito boa. Um homem arrogante, dentro do seu conhecimento, que procurava matar os cristãos, atacar os cristãos. Quem era Paulo depois do encontro com Jesus, quando ele desce do cavalo cego e tem que ir até Ananias, né? Pois é, se esses homens que Deus chamou foram capacitados de forma extraordinária para viver o tempo de Deus na terra, para ser levantado como profetas e apóstolos, por que nós não deixamos o medo de lado? Não deixamos orgulho de lado e nos entregamos de forma total no chamado de Deus? Porque Deus não chamou nem medroso e nem covarde. E a gente pode ver isso na Bíblia quando relata a história de Gideão. Porque não são os 32 mil, mas serão com os 300. Valentes, corajosos, que sabiam se posicionar até mesmo para beber água. Como uma fera que tem que perceber tudo que está ao seu redor, tudo do seu lado e também na retaguarda, para não ser pego de surpresa. Vamos lá, pessoal. Esse é o tempo e o maior tempo de se pregar o Evangelho. Em um tempo que estão profanando os templos, estão introduzindo coisas horrendas. As igrejas estão aí lutando e brigando uma com os outros, com as outras. Mas esse é o tempo de uma unidade, de união entre as igrejas evangélicas, a se unirem em um só propósito. Jesus não chamou denominação, Jesus chamou a igreja, Jesus chamou um povo e lhes deu um nome, como nome muito próprio, de servos. E os servos obedecem o seu Senhor. E o nome de Jesus, que está acima de todos os nomes, nos convida nesse tempo para falar da volta dele, para mostrar que o arrebatamento está próximo. Então tire do seu coração toda preguiça, toda a indiferença, tire do seu coração o medo e se engane nessa obra linda, maravilhosa, que é o Evangelho poderoso de Jesus Cristo. Não o evangelho de mentiras, de propinas, que estão tentando trazer para o meio da igreja, mas a imagem da cruz, que mostra que ela está vazia, porque Jesus um dia a ocupou, e estando nela, pediu perdão por toda a humanidade, entregou o Espírito ao Pai, morrendo para a salvação das nossas vidas, eliminando o pecado que outrora assolava o povo que tinha dificuldade e não podia falar com Deus. Mas nesse grande dia, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e o acesso estava novamente aberto. Mais uma vez, inaugura-se o acesso em que o homem pode falar com Deus através do mediador, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Está com medo? Elimine o seu medo e se coloque de uma vez por todas como um bom soldado que milita nesse Evangelho de Cristo de forma poderosa. Ei, Jesus está voltando. Não há tempo mais para o comodismo e para a zona de conforto. Vamos em frente, caminhando triunfantemente até a volta do nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Paz do Senhor, fiquem todos com Deus.